Ele pensou que conhecia sua empregada, até flagrá-la dançando valsa com seu filho. Naquele momento, percebeu que uma estranha estava morando em sua casa há meses. Mas a verdade era ainda mais chocante. Eduardo estacionou o carro na garagem da mansão com aquela sensação estranha de quem volta para casa mais cedo que o esperado. A viagem de negócios para Brasília havia terminado antes do previsto, e ele decidiu voltar para surpreender Gabriel. O menino andava muito quieto desde que Helena comentou sobre as dificuldades na escola, e Eduardo sentia que precisava estar mais presente na vida do filho. Ao abrir a porta principal da casa, algo o fez parar no hall de entrada. Música. Não era qualquer música, mas algo clássico, refinado, que ecoava pelo corredor com uma elegância que não combinava com o ambiente cotidiano da casa. Eduardo franziu a testa, tentando identificar de onde vinha aquele som. Não era o tipo de música que Gabriel costumava escutar, muito menos Helena. Seguiu o som dos passos cuidadosos, tentando não fazer barulho. A música vinha do salão principal, aquele espaço amplo que raramente usavam, reservado apenas para ocasiões especiais. Eduardo sentiu a curiosidade crescer no peito. Quem estaria usando aquele cômodo? Quando se aproximou da porta entreaberta do salão, o que viu o deixou completamente sem reação. Gabriel estava no centro do ambiente, vestido com uma das camisas sociais que Eduardo havia comprado para eventos formais. Mas não era isso que mais chamava a atenção. Era Sofia, a empregada que trabalhava na casa há alguns meses, dançando com seu filho numa valsa perfeita. Eduardo piscou várias vezes, achando que estava vendo errado. Sofia, que todos os dias limpava a casa com um uniforme simples e cabelos presos, agora dançava com uma postura que mais parecia de uma bailarina profissional. Os movimentos dela eram fluidos, elegantes, como se tivesse nascido para aquilo. E Gabriel, seu filho tímido que mal conseguia conversar com colegas de escola, sorria de uma forma que Eduardo não via há muito tempo. "Assim, Gabriel", Sofia disse, e Eduardo quase engasgou. A voz dela saiu completamente diferente. Não era mais aquele tom simples e direto que ela usava durante o trabalho. Agora falava com um sotaque suave, refinado, quase aristocrático. "Mantenha as costas eretas. Um cavalheiro sempre conduz a dama com gentileza e firmeza." "Assim, Sofia?" Gabriel perguntou, ajustando a postura. "Perfeito. Agora, quando a música mudar o ritmo, você deve girar suavemente para a direita. Lembre-se, a dança é uma conversa silenciosa entre duas pessoas." Eduardo observava aquela cena como se estivesse assistindo a um filme. Sofia falava sobre dança com conhecimento profundo, usando termos técnicos que a maioria das pessoas nem conhecia. Mais estranho ainda era o jeito como Gabriel a olhava, com admiração genuína e uma felicidade que Eduardo não conseguia despertar no filho há meses. "Sofia", Gabriel disse enquanto executava um giro, "como você aprendeu a dançar assim?" Houve uma pausa. Eduardo viu Sofia hesitar por alguns segundos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Aprendi quando era jovem. Era obrigatório na minha educação." "Obrigatório? Tipo na escola?" "Algo assim", ela respondeu evasiva, mas Eduardo captou algo na voz dela. Uma melancolia sutil, como se estivesse lembrando de algo doloroso. A música continuava, e Eduardo percebeu que não reconhecia a melodia. Não era nada que tocasse no rádio ou que estivesse nos aplicativos de música do Gabriel. Parecia ser algo clássico, sofisticado, do tipo que só se ouvia em teatros ou eventos de alta sociedade. "Agora vamos praticar a reverência", Sofia disse, interrompendo os pensamentos de Eduardo. "Gabriel, um cavalheiro sempre agradece a dama pela dança." Ela demonstrou um movimento que Eduardo só havia visto em filmes de época. Uma reverência delicada, mas carregada de elegância e classe. Gabriel tentou imitar, e embora fosse desajeitado, Sofia o corrigiu com paciência infinita. "Muito bem. Lembre-se, essas tradições existem há séculos. São formas de demonstrar respeito e educação." Eduardo notou algo que o fez franzir ainda mais a testa. No pescoço de Sofia, meio escondido pelo cabelo, brilhava algo dourado. Parecia ser uma corrente delicada, mas que refletia a luz de uma forma que sugeria ser de ouro verdadeiro. Estranho para alguém que ganhava salário de empregada doméstica.
Sofia, Gabriel perguntou enquanto tentava um novo passo. Você já dançou em festas de verdade? Novamente aquela pausa. Sofia parou por alguns segundos, e Eduardo viu uma expressão de tristeza passar pelo rosto dela. Já dancei em muitas festas, ela respondeu baixinho. Mas prefiro dançar aqui, com você. A resposta foi evasiva, mas carregada de emoção. Eduardo sentiu que havia muito mais por trás daquelas palavras do que Sofia estava disposta a revelar. Por que você nunca contou que sabia dançar? Gabriel insistiu com a curiosidade típica de criança. Nem sempre é importante falar sobre o passado, Sofia disse, ajeitando a postura dele novamente. O que importa é o presente. E agora você está aprendendo algo bonito que vai levar para toda a vida. Eduardo observou o rosto de Sofia enquanto ela falava. Havia algo ali que ele nunca havia notado antes. Uma tristeza profunda nos olhos, como se estivesse carregando um peso invisível. Mas também havia uma ternura genuína quando olhava para Gabriel, um carinho que ia além do profissional. A música chegou ao fim, e Sofia fez uma reverência final. Gabriel tentou imitá-la, rindo da própria falta de coordenação. O riso do menino ecoou pelo salão, e Eduardo sentiu o peito apertar. Quando foi a última vez que ouviu o filho rir assim? Desde a morte da esposa, Gabriel havia se tornado uma criança introspectiva, quase melancólica. Ver ele feliz daquela forma era um presente inesperado. Posso perguntar uma coisa, Sofia? Gabriel disse enquanto ela arrumava alguns objetos que haviam movido para abrir espaço para a dança. Claro. Você é triste por algum motivo? A pergunta atingiu Eduardo como um raio. Gabriel havia percebido a mesma coisa que ele. Sofia parou o que estava fazendo e olhou para o menino com surpresa. Por que pergunta isso? Sei lá. Às vezes, quando você pensa que ninguém está vendo, você fica com cara de quem perdeu alguma coisa importante. Sofia se agachou para ficar na altura de Gabriel. Eduardo viu lágrimas se formando nos olhos dela. Você é muito observador, Gabriel. Às vezes as pessoas ficam tristes por coisas que aconteceram antes. Mas isso não significa que não possam ser felizes de novo. Igual ao papai? Como assim? Papai também fica triste às vezes quando pensa na mamãe. Mas eu sei que ele me ama. Sofia abraçou Gabriel de uma forma que fez o coração de Eduardo disparar. Não era um abraço de empregada consolando o patrão. Era algo mais íntimo, mais maternal. Seu papai te ama muito, ela disse com a voz embargada. E sua mamãe, onde quer que esteja, também te ama. Eduardo sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas. Sofia falava com Gabriel sobre perda e amor de uma forma que ele próprio não conseguia. Havia uma sabedoria ali, uma compreensão profunda da dor que só quem já passou por algo similar poderia ter. Nesse momento, Sofia olhou na direção da porta e viu Eduardo observando. O rosto dela mudou instantaneamente. A expressão se fechou. Voltou àquela máscara profissional que ela usava durante o trabalho. Senhor Eduardo, ela disse, se levantando rapidamente e ajeitando o cabelo. Não sabia que havia chegado. Eu. Acabei de chegar. Ele gaguejou, ainda processando tudo que havia presenciado. Papai! Gabriel correu até ele animado. Sofia me ensinou a dançar valsa. Olha só. O menino tentou repetir alguns passos sozinho, e Eduardo teve que sorrir diante da empolgação do filho. Mas seus olhos permaneceram fixos em Sofia, que agora parecia desconfortável com a situação. Vou terminar os afazeres da cozinha, ela disse, caminhando rapidamente na direção da saída. Sofia, Eduardo a chamou antes que ela saísse do salão. Ela se virou, e por alguns segundos os dois se olharam em silêncio. Obrigado por fazer meu filho sorrir. Um sorriso pequeno, mas genuíno, apareceu no rosto dela. Gabriel é um menino especial. Qualquer pessoa ficaria feliz em vê-lo sorrindo. E saiu do salão, deixando Eduardo com mais perguntas do que respostas. Quem era realmente Sofia? De onde vinha aquela elegância natural? Por que escondia conhecimentos que obviamente possuía? E principalmente que tipo de passado carregava para ter tanta tristeza nos olhos? Naquela noite, Eduardo deitou na cama pensando na cena que havia presenciado. Pela primeira vez desde que Sofia começou a trabalhar na casa, ele percebeu que não sabia absolutamente nada sobre a mulher que cuidava do seu lar e do seu filho.
E alguma coisa dizia que descobrir a verdade sobre ela mudaria tudo. Eduardo passou a noite inteira pensando na cena que havia presenciado. Cada detalhe voltava à sua mente como peças de um quebra-cabeças que se recusava a se encaixar. A elegância natural de Sofia, o sotaque refinado, a forma como falava sobre dança como se fosse algo íntimo do seu passado. Não conseguia mais ver aquela mulher como uma simples empregada doméstica. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na cozinha, Eduardo observou Sofia trabalhando. Ela havia voltado ao comportamento de sempre. Movimentos eficientes, silêncio respeitoso, aquela postura discreta que mantinha desde o primeiro dia de trabalho. Mas agora, Eduardo sabia que havia muito mais escondido por trás daquela fachada. Helena, ele chamou a governanta quando Sofia saiu para estender roupas no quintal. Preciso conversar com você. Helena, uma mulher de confiança que trabalhava na família há muitos anos, se aproximou com curiosidade. Aconteceu alguma coisa, Sr. Eduardo? É sobre Sofia. Quero que me conte tudo o que sabe sobre ela. Tudo? Mas o senhor conhece Sofia há meses. Na verdade, percebo que não conheço nada sobre ela. De onde ela veio? Quais foram as referências que apresentou? Como chegou até nós? Helena ficou pensativa por alguns momentos. Agora que o senhor fala... Sofia apareceu aqui de uma forma um pouco diferente das outras empregadas que já trabalharam na casa. Como assim diferente? Ela não veio através de agência de emprego nem indicação de conhecidos. Simplesmente apareceu na porta, perguntando se precisávamos de alguém para trabalhar. Disse que tinha experiência e poderia começar imediatamente. Eduardo franziu a testa. E você não achou estranho? Na época, não. Ela falou tão bem, demonstrou tanto conhecimento sobre trabalhos domésticos. E o senhor precisava urgente de alguém, lembra? Depois que a dona Marina partiu, Gabriel estava muito abatido. A casa estava uma bagunça. Que tipo de referências ela apresentou? Helena hesitou. É que ela não apresentou referências propriamente ditas. Disse que vinha de outra cidade, que havia trabalhado para uma família que se mudou para o exterior. Pagou 1 mês adiantado como garantia. E pagou adiantado? Eduardo ficou surpreso. Empregadas domésticas nunca pagam adiantado, Helena. Elas precisam do emprego para receber dinheiro, não o contrário. É verdade. Não pensei nisso na época. Estava tão preocupada em encontrar alguém confiável para cuidar de Gabriel. Eduardo sentia que estava descobrindo a primeira pista de que algo não batia na história de Sofia. E nos meses que ela está aqui, você nunca percebeu nada estranho? Estranho como? Comportamentos diferentes, conhecimentos que não combinam com o trabalho, qualquer coisa fora do comum. Helena ficou pensativa novamente. Bem, agora que o senhor menciona, tem algumas coisas que sempre me chamaram a atenção. Que coisas? Sofia nunca erra quando arruma os objetos de arte da sala. Ela sabe exatamente como posicionar cada peça, como se entendesse do assunto. E quando limpa os livros da biblioteca, às vezes pego ela lendo alguns títulos em línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras. Francês, italiano. Uma vez a vi folheando um livro em alemão. Quando perguntei se entendia, ela disse que conhecia um pouco, mas pelo jeito que lia, parecia conhecer muito mais que isso. Eduardo sentia a curiosidade crescer cada vez mais. Mais alguma coisa? As mãos dela, Helena disse baixinho. Não são mãos de quem trabalhou a vida toda com limpeza. São muito delicadas, sem calos, como se ela tivesse começado a fazer esse tipo de trabalho há pouco tempo. Por que nunca me falou sobre isso? Pensei que não fosse importante. Sofia é uma excelente funcionária. Gabriel gosta muito dela. E ela nunca deu problema. Achei que talvez ela só fosse uma pessoa culta que precisou aceitar esse trabalho por necessidade. Eduardo assentiu, mas sabia que havia muito mais mistério ali do que Helena imaginava. Ela recebe visitas, telefonemas, correspondências? Telefonemas sim, de vez em quando. Mas sempre fala baixo, como se não quisesse ser ouvida. E tem uma coisa estranha. O quê? Quando atende essas ligações, ela fala diferente. Não conseguia entender o idioma, mas o tom de voz muda completamente. Fica mais aristocrático? A palavra de Helena confirmou exatamente o que Eduardo havia percebido no dia anterior.
Sofia realmente falava de forma diferente quando não estava representando o papel de empregada doméstica. Helena, quero que você observe Sofia mais atentamente nos próximos dias. Qualquer coisa diferente, qualquer comportamento estranho, me conte imediatamente. O senhor acha que ela pode estar escondendo algo perigoso? Não sei o que pensar. Só sei que a mulher que trabalha aqui não é quem ela diz ser. Depois da conversa com Helena, Eduardo decidiu fazer suas próprias observações. Durante a tarde, fingiu estar trabalhando no escritório enquanto observava Sofia interagir com Gabriel. O menino havia chegado da escola animado, querendo mostrar para ela um trabalho de história sobre civilizações antigas. Olha, Sofia, Gabriel disse empolgado. Fiz um trabalho sobre o Império Romano. Sabia que eles tinham esculturas incríveis? Sofia parou o que estava fazendo e se aproximou para ver o trabalho. Eduardo observou a expressão dela mudar quando viu as imagens das esculturas romanas. Estas são belíssimas, ela disse. E novamente Eduardo percebeu o sotaque diferente aparecendo. Esta aqui é uma cópia da Vênus de Milo, e esta outra parece ser inspirada nas obras de Bernini. Gabriel arregalou os olhos. Você conhece essas esculturas? Sofia hesitou, como se tivesse falado mais do que deveria. Li sobre elas em livros, respondeu evasiva. Mas você falou igual uma professora de arte, como se tivesse visto elas de verdade. Eduardo viu Sofia ficar constrangida. Gabriel, há muitas coisas que podemos aprender através de livros e estudos. Você estudou arte? Estudei muitas coisas quando era jovem. Onde? A pergunta deixou Sofia visivelmente desconfortável. Isso foi há muito tempo. Agora me ajuda com a tarefa de matemática? Eduardo percebeu como ela desviou habilmente do assunto, mas não antes de revelar conhecimentos que definitivamente não combinavam com sua suposta origem simples. Mais tarde, quando Sofia estava organizando a biblioteca, Eduardo decidiu testá-la discretamente. Entrou no cômodo fingindo procurar um documento. Sofia, você poderia me ajudar? Estou procurando um livro específico sobre arquitetura italiana. Não lembro exatamente o título, mas sei que fala sobre palácios renascentistas. Ela parou de organizar os livros e se virou para ele. Por alguns segundos, Eduardo viu uma expressão de conhecimento genuíno nos olhos dela. O senhor deve estar procurando palácios da Toscana, ou talvez arquitetura florentina do século XV. Ela disse naturalmente. Ambos estão na seção de arte, terceira prateleira. Eduardo ficou impressionado. Como você sabe quais livros estão na minha biblioteca? Sofia percebeu que havia revelado mais do que deveria. Quando limpo os livros, acabo vendo os títulos, respondeu nervosa. Mas você não apenas viu os títulos. Você sabia exatamente sobre o que eu estava falando. Conhece a arquitetura italiana? Não conheço profundamente, ela mentiu. Mas Eduardo via a contradição nos olhos dela. Sofia, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela ficou tensa imediatamente. Claro. Onde você realmente aprendeu tudo o que sabe? Porque definitivamente não foi trabalhando como empregada doméstica. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Sofia o olhava como um animal acuado, tentando decidir se devia correr ou enfrentar a situação. Senhor Eduardo, não entendo o que quer dizer. Entende sim. Ontem te vi dançando com Gabriel. Não era uma pessoa comum ensinando passos básicos. Era alguém com formação em dança clássica. Hoje você demonstra conhecimentos profundos sobre arte e arquitetura. Fala línguas estrangeiras. Tem mãos delicadas demais para quem trabalhou a vida toda com limpeza. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Sofia. Por favor, não me faça perguntas sobre meu passado. Por quê? O que você está escondendo? Não estou escondendo nada que possa prejudicar sua família, ela disse com a voz embargada. Só quero trabalhar em paz, cuidar de Gabriel, ter uma vida simples. Uma vida simples? Sofia, você claramente não nasceu para a vida simples. Tudo em você grita refinamento, educação, classe social alta. Por que está aqui, fingindo ser algo que não é? Sofia começou a chorar silenciosamente. Porque às vezes as pessoas precisam fugir de quem eram para sobreviver. A resposta de Sofia foi como um soco no estômago de Eduardo. Fugir para sobreviver?
Que tipo de passado uma pessoa precisava ter para abandonar completamente sua identidade? Sofia, você está em perigo? Não aqui. Aqui estou segura. Segura de quê? De quem? Ela balançou a cabeça, se recusando a responder. Senhor Eduardo, por favor, me deixe continuar trabalhando aqui. Prometo que nunca vou prejudicar sua família. Gabriel significa muito para mim. Por quê? Por que meu filho significa tanto para você? Sofia limpou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos dele. Porque ele me lembra alguém que perdi. Alguém muito importante. Eduardo sentiu o coração acelerar. Quem você perdeu? Mas Sofia já havia saído da biblioteca, deixando-o sozinho com mais perguntas do que quando a conversa começou. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o telefone e ligou para Marcos Tavares, um detetive particular que já havia contratado para investigações empresariais. Marcos, preciso de uma investigação discreta sobre uma pessoa que trabalha na minha casa. Problema com um funcionário? Não exatamente. É mais complicado que isso. Preciso saber quem essa pessoa realmente é, de onde veio, por que está escondendo sua verdadeira identidade. Tem alguma suspeita específica? Eduardo olhou na direção do quarto onde Sofia dormia. Tenho certeza de que a mulher que está cuidando do meu filho não é quem ela diz ser. E preciso descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Depois de acertar os detalhes da investigação, Eduardo deitou sabendo que em breve teria respostas. Mas uma parte dele se perguntava se realmente queria descobrir a verdade sobre Sofia. Porque algo dizia que, quando soubesse quem ela realmente era, sua vida nunca mais seria a mesma. Dias se passaram desde que Eduardo contratou Marcos Tavares para investigar Sofia. A tensão na casa havia aumentado consideravelmente. Eduardo observava cada movimento dela, cada palavra, cada expressão facial, procurando pistas que confirmassem suas suspeitas. Sofia, por sua vez, parecia sentir o peso daquele olhar constante e se tornava cada vez mais reservada. Gabriel era o único que permanecia alheio àquela atmosfera carregada. Para ele, Sofia continuava sendo a pessoa que o fazia sorrir, que o ensinava coisas interessantes e que preenchia o vazio deixado pela morte da mãe. Eduardo sentia uma pontada de culpa toda vez que via o filho interagir naturalmente com Sofia, sabendo que suas investigações poderiam destruir aquela relação especial. Na manhã em que tudo mudou, Eduardo estava no escritório fingindo trabalhar quando o telefone tocou. Era Marcos Tavares, e o tom de voz do detetive indicava que havia descoberto algo significativo. Eduardo, preciso falar com você pessoalmente. O que descobri sobre Sofia é complicado demais para discutir por telefone. É tão sério assim? Mais sério do que você pode imaginar. Pode me receber agora? Eduardo olhou pela janela do escritório e viu Sofia estendendo roupas no quintal, cantarolando baixinho uma melodia que soava claramente clássica. Venha, preciso saber a verdade. Marcos chegou em menos de uma hora, carregando uma pasta volumosa. Era um homem experiente que já havia investigado casos complexos de fraude empresarial e infidelidade conjugal, mas sua expressão indicava que este caso era diferente de tudo que já havia enfrentado. Eduardo, sente-se. O que vou te contar vai chocar você. Ela é criminosa? Fugitiva? Não exatamente. Marcos abriu a pasta e tirou uma série de documentos e fotografias. Sofia não é quem você pensa. Na verdade, nem Sofia é o nome verdadeiro dela. Eduardo sentiu o sangue gelar. Como assim? O nome verdadeiro dela é Condessa Sofia Benedetti. Ela é herdeira de uma das famílias mais ricas e influentes da Itália. As palavras de Marcos ecoaram no escritório como bombas explodindo. Eduardo pegou uma das fotografias que o detetive havia trazido. Mostrava Sofia em um baile elegante, vestida com um vestido de gala deslumbrante, dançando com um homem de smoking em um salão que parecia um palácio. Isso não pode ser real, Eduardo murmurou, observando a imagem. Era definitivamente Sofia, mas uma versão completamente diferente. Naquela foto, ela irradiava confiança, elegância e uma naturalidade aristocrática que explicava tudo o que Eduardo havia observado. É real, Marcos confirmou. A família Benedetti possui palácios na Toscana, vinícolas em Chianti, empresas por toda a Europa.
Sofia era a herdeira principal de um império que vale mais de 500 milhões de euros. Era? O que aconteceu? Marcos pegou outro documento. Há aproximadamente 1 ano e meio, Sofia desapareceu da Itália sem deixar rastros. A família registrou boletim de ocorrência, contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas. Ninguém conseguiu encontrá-la. Eduardo sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Por que ela fugiu? Aqui fica mais complicado. Consegui algumas informações através de contatos na Europa. Aparentemente, a família estava pressionando Sofia a aceitar um casamento arranjado com um empresário muito influente. Um acordo que fortaleceria os negócios da família, mas que Sofia se recusava a aceitar. Casamento arranjado? Isso ainda existe? Existe, especialmente entre famílias muito ricas e tradicionais. O noivo escolhido era Vittorio Castellani, dono de uma rede de hotéis de luxo. Um homem muito mais velho que Sofia, com reputação questionável. Eduardo olhou novamente para a fotografia. E ela fugiu para escapar do casamento. Mais que isso, descobri que a pressão familiar estava se tornando extrema. Ameaças de deserdação, isolamento social, chantagem emocional. Sofia foi forçada a escolher entre sua liberdade e sua família. E escolheu a liberdade. Exato. Mas o custo foi altíssimo. Ela abandonou tudo: fortuna, família, identidade, país, assumiu documentos falsos e desapareceu completamente. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, Sofia agora estava brincando com Gabriel no jardim, ensinando-o a identificar diferentes tipos de flores. A cena era tão natural, tão carinhosa, que era difícil conciliar com a imagem da condessa aristocrata que acabara de descobrir. Marcos, como posso ter certeza de que essa informação é confiável? O detetive pegou outro documento da pasta. Conseguiu uma cópia da certidão de nascimento original dela. Sofia Benedetti, nascida em Florença, filha de Conde Alessandro Benedetti e Condessa Isabella Benedetti. Educação em escolas particulares na Suíça. Graduação em História da Arte na Universidade de Oxford. Fluente em 6 idiomas. Tudo começava a fazer sentido. O conhecimento sobre arte, os idiomas, a postura elegante, a forma como dançava, como falava sobre arquitetura italiana. Sofia não estava fingindo ser aristocrata quando esses comportamentos escapavam. Ela estava fingindo ser comum. Tem mais, Marcos continuou. A família Benedetti ainda está procurando por ela. Mantém investigadores ativos e oferecem recompensa significativa por informações sobre o paradeiro dela. Que tipo de recompensa? 100 mil euros. Eduardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Eles sabem que ela está no Brasil? Não tenho certeza. Mas se descobrirem, não vão desistir facilmente. Estamos falando de uma família extremamente poderosa, com conexões políticas e empresariais por toda a Europa. Nesse momento, Gabriel entrou correndo no escritório, animado. Papai, Sofia me ensinou os nomes das flores em italiano. Quer ouvir? Eduardo olhou para o filho, sentindo o coração apertar. Gabriel não fazia ideia de que a mulher que tanto amava estava vivendo uma mentira, fugindo de um passado que poderia destruir a paz de todos eles. Agora não, Gabriel. Papai está em reunião. Mas é rapidinho. Rosa vermelha é rosa roça. Margarida é marguerita. Gabriel, Eduardo repetiu com mais firmeza. Depois, o menino saiu desapontado e Eduardo se voltou para Marcos. O que mais você descobriu? Há uma complicação adicional. O noivo rejeitado, Vittorio Castellani, não aceitou bem a fuga de Sofia. Ele considera a rejeição uma humilhação pública e está determinado a encontrá-la. Que tipo de homem é esse Vittorio? Marcos mostrou uma foto de um homem de aparência intimidadora, com olhos frios e um sorriso que não chegava aos olhos. Rico, poderoso e com fama de não aceitar derrotas. Tem conexões questionáveis e métodos duvidosos para conseguir o que quer. Eduardo sentiu um calafrio. Sofia está em perigo? Se for encontrada, provavelmente sim. Vittorio não é o tipo de homem que esquece uma afronta pública. E a família dela? Dividida. O pai aparentemente quer Sofia de volta a qualquer custo, disposto até a rever o casamento arranjado. Mas o irmão mais velho, Lorenzo Benedetti, considera a fuga uma traição à família e quer que ela enfrente as consequências.
Eduardo absorvia cada informação como socos no estômago. A mulher que cuidava de seu filho, que havia trazido alegria de volta à casa, estava fugindo de um passado que poderia ser perigoso para todos eles. Marcos, preciso de algumas horas para processar tudo isso. Mantenha sigilo absoluto sobre essas informações. Claro. Mas Eduardo, você precisa decidir o que vai fazer. Se eu conseguir descobrir a identidade dela, outros também podem conseguir. Depois que Marcos saiu, Eduardo ficou sozinho no escritório com as fotografias e documentos espalhados sobre a mesa. Cada imagem contava uma história diferente. Sofia em bailes elegantes, em palácios suntuosos, cercada de pessoas da alta sociedade europeia. E agora ela estava ali, na sua casa, fingindo ser uma empregada doméstica simples. O que mais o perturbava não era a mentira em si, mas entender o desespero que levaria alguém a abandonar completamente sua identidade. Que tipo de pressão, que tipo de medo faria uma condessa se esconder como empregada doméstica? Eduardo olhou pela janela novamente. Sofia estava ajudando Gabriel com a lição de casa na mesa do jardim. A dedicação dela ao menino era genuína, isso ele não duvidava. Mas agora precisava tomar uma decisão que mudaria tudo. Deveria confrontá-la com a verdade? Deveria proteger o segredo dela? Ou deveria afastá-la de Gabriel antes que o passado dela trouxesse consequências perigosas para sua família? Uma coisa era certa. A mulher que ele achava conhecer não existia. No lugar dela estava uma aristocrata fugitiva, carregando segredos que poderiam destruir a paz que tanto havia custado a construir após a morte da esposa. E o mais assustador de tudo era perceber que, independente de quem Sofia realmente fosse, Gabriel já a amava como uma segunda mãe. Qualquer decisão que tomasse agora afetaria profundamente seu filho. Eduardo juntou os documentos, guardou-os em lugar seguro e se preparou para a conversa mais difícil de sua vida. Porque não importava quão complicada fosse a situação, Sofia merecia a chance de explicar sua versão da história. E ele precisava olhar nos olhos dela quando descobrisse se a condessa Sofia Benedetti era realmente a pessoa em quem seu filho havia depositado tanto amor e confiança. Eduardo passou a tarde inteira ensaiando mentalmente como abordaria Sofia. As revelações de Marcos ecoavam em sua mente como ondas que se recusavam a se acalmar. Condessa Sofia Benedetti, herdeira de 500 milhões de euros, fugitiva de um casamento arranjado. Cada informação parecia mais surreal que a anterior, mas as evidências eram incontestáveis. Quando o sol começou a se pôr, Eduardo decidiu que não conseguiria esperar mais. Gabriel estava no quarto fazendo lição de casa. Helena havia saído para fazer compras e Sofia estava na cozinha preparando o jantar. Era o momento perfeito para uma conversa que mudaria tudo. "Sofia", ele disse ao entrar na cozinha, carregando a pasta com os documentos que Marcos havia deixado. "Precisamos conversar." Ela se virou e Eduardo viu imediatamente a mudança em sua expressão. Havia algo no tom dele, na pasta em suas mãos, que a colocou em alerta máximo. "Aconteceu alguma coisa, Sr. Eduardo?" "Aconteceu sim. Descobri quem você realmente é." As palavras caíram no ambiente como pedras jogadas num lago silencioso. Sofia ficou pálida, suas mãos tremeram ligeiramente e por alguns segundos ela pareceu uma criança perdida procurando uma saída. "Não entendo o que quer dizer." Ela tentou manter a fachada, mas a voz saiu fraca, insegura. Eduardo colocou a pasta sobre a bancada da cozinha e a abriu, revelando as fotografias e documentos. "Condessa Sofia Benedetti", ele disse devagar, observando cada reação dela. "Herdeira da família Benedetti, fugitiva da Itália." Sofia desabou, literalmente. Suas pernas falharam e ela teve que se apoiar na pia para não cair. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, e Eduardo viu toda a máscara cuidadosamente construída se desfazer em questão de segundos. "Como você descobriu?" ela perguntou entre soluços. "Contratei um investigador. Sofia, suas habilidades, seus conhecimentos, seu refinamento, tudo gritava que você não era quem dizia ser." Ela cobriu o rosto com as mãos, chorando silenciosamente. "Eu tentei tanto esconder, pensei que havia conseguido." "Por que fugiu da Itália? Por que abandonou sua família, sua fortuna, sua vida inteira?" Sofia respirou fundo, limpou as lágrimas
e olhou diretamente nos olhos dele. Porque eles queriam me vender como se eu fosse uma propriedade. Como assim vender? Meu pai arranjou um casamento com Vittorio Castellani, um homem que eu desprezava, que tinha reputação terrível, mas que fortaleceria os negócios da família. A voz dela estava carregada de uma amargura profunda. Não importava o que eu sentia, o que eu queria. Eu era apenas uma peça no jogo financeiro deles. Eduardo se aproximou dela, vendo a dor genuína em seus olhos. E você se recusou. Me recusei durante meses. Disse que preferia renunciar à herança, que queria escolher minha própria vida. Mas eles começaram a pressionar de formas cada vez mais cruéis. Que tipo de pressão? Sofia hesitou, como se reviver aquelas memórias fosse fisicamente doloroso. Isolamento. Cortaram meu acesso ao dinheiro, aos amigos, até mesmo aos funcionários da casa que me conheciam desde criança. Disseram que eu estava envergonhando a família, que era uma ingrata. E isso te fez fugir? Não só isso. Sofia secou os olhos novamente. Meu irmão Lorenzo se juntou ao meu pai. Disse que se eu não aceitasse o casamento, eles me internariam numa clínica psiquiátrica. Alegaram que eu estava mentalmente instável por rejeitar um acordo tão vantajoso. Eduardo sentiu raiva crescer no peito. Eles ameaçaram internar você à força? Mais que ameaçaram. Já tinham consultado médicos dispostos a assinar laudos falsos. Eu tinha uma semana para decidir: casamento ou internação. A crueldade da situação chocou Eduardo. Imaginar Sofia, uma mulher inteligente e independente, sendo coagida daquela forma, despertou nele uma fúria protetiva que não esperava sentir. Então você fugiu. Na véspera do prazo final, saí de casa como se fosse fazer compras. Levava apenas uma bolsa pequena e os documentos falsos que havia conseguido através de contatos discretos. Nunca mais voltei. Como conseguiu chegar ao Brasil? Viajei por vários países durante meses, sempre mudando de identidade, sempre olhando por cima do ombro. Escolhi o Brasil porque ficava longe da Europa, porque podia me misturar mais facilmente, porque ninguém da minha família tinha conexões aqui. Eduardo observou Sofia contar sua história, vendo camadas de dor e trauma que ela havia escondido com maestria. E como chegou até minha casa? Procurei trabalho em várias cidades do interior. Queria um lugar onde pudesse desaparecer completamente. Quando soube que você precisava de alguém para cuidar da casa e de Gabriel, pareceu perfeito. Uma família pequena, discreta, longe dos centros urbanos onde alguém poderia me reconhecer. Sofia, você abandonou uma fortuna de 500 milhões de euros para trabalhar como empregada doméstica? Ela riu amargamente. Dinheiro não vale nada quando vem com grilhões. Prefiro ser livre e pobre do que rica e prisioneira. Eduardo sentiu a admiração crescer dentro dele. A coragem necessária para abandonar tudo, para recomeçar do zero, era algo que poucos teriam. Mas Gabriel, ele disse suavemente, por que se apegou tanto ao meu filho? A pergunta tocou em algo profundo dentro de Sofia. Lágrimas voltaram a escorrer, mas agora eram diferentes, mais doces, mais carregadas de amor. Gabriel me lembra muito do meu irmão mais novo, Mateo. Ela disse com a voz embargada. Ele morreu quando eu tinha 17 anos. Um acidente de carro. Era doce, inteligente, curioso sobre tudo, igual ao Gabriel. Sofia, quando vi Gabriel pela primeira vez, tão triste pela perda da mãe, tão sozinho mesmo estando perto de você, meu coração se partiu. Vi Mateo nele, vi a chance de cuidar de alguém especial novamente. Eduardo sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas. Por isso você se dedica tanto a ele. Gabriel me deu um propósito novamente. Cuidar dele, vê-lo sorrir, ensinar coisas para ele. Fez minha vida ter sentido depois de tanto tempo perdida. E agora? O que vai acontecer agora que sei da verdade? Sofia olhou para ele com medo genuíno. Você vai me entregar para minha família? Entregar? Sofia, você é uma mulher livre. Não vou entregar você para ninguém. Mas eles oferecem recompensa. 100 mil euros para quem informar minha localização. Eduardo ficou surpreso que ela soubesse disso. Como sabe da recompensa? Monitoro discretamente. Sei que eles nunca pararam de me procurar. Sei que Vittorio considera minha fuga uma humilhação pessoal.
Sei que não vão desistir facilmente. Sofia, você está segura aqui. Não vou deixar ninguém te levar contra sua vontade. Ela o olhou com surpresa. Por quê? Por que me protegeria? Eduardo hesitou. A resposta era mais complicada do que ele estava pronto para admitir. Porque Gabriel te ama. Porque você trouxe alegria de volta para esta casa. E porque ninguém deveria ser forçado a viver uma vida que não escolheu. Mesmo sabendo que minha presença aqui pode trazer perigo para sua família, a pergunta atingiu Eduardo como um soco. Marcos havia mencionado que Vitório não era homem de aceitar derrotas facilmente. Se descobrisse onde Sofia estava, poderia tentar forçá-la a voltar. Que tipo de perigo? Vitório tem métodos persuasivos para conseguir o que quer. Se me encontrar, não vai simplesmente pedir para eu voltar. Eduardo sentiu um calafrio. Você acha que ele seria capaz de ameaçar Gabriel? Não sei até onde ele iria. Só sei que homens como ele não aceitam ser rejeitados publicamente. Nesse momento, Gabriel apareceu na cozinha, interrompendo a conversa tensa. Sofia, terminei a lição de casa. Você pode me ajudar com aquele livro de italiano? Eduardo viu Sofia se transformar instantaneamente. Secou as lágrimas, assumiu uma expressão alegre e se virou para Gabriel como se nada tivesse acontecido. Claro, querido. Já vamos para a sala. Gabriel saiu correndo, animado, e Sofia se virou para Eduardo uma última vez. Senhor Eduardo, por favor, não conte nada para Gabriel sobre meu passado. Ele não precisa carregar esse peso. Sofia, precisamos terminar essa conversa. Eu sei, mas agora Gabriel precisa de mim. E enquanto ele precisar, enquanto você permitir, vou continuar sendo a Sofia que vocês conhecem. Ela saiu da cozinha deixando Eduardo sozinho com todas as revelações. Condessa fugitiva, herdeira rejeitada, mulher corajosa, segunda mãe para Gabriel. Sofia era todas essas coisas ao mesmo tempo, e cada faceta dela complicava ainda mais a situação. Eduardo guardou os documentos de volta na pasta, sabendo que a conversa estava longe de terminar. Porque agora que conhecia a verdade sobre Sofia, precisava tomar decisões que poderiam mudar o destino de todos eles. A pergunta que não saía de sua mente era simples. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger a mulher que havia devolvido a felicidade ao seu filho? Semanas se passaram desde o confronto na cozinha, e a dinâmica da casa havia mudado completamente. Eduardo e Sofia agora compartilhavam um segredo que os unia de forma estranha. Ela não precisava mais esconder completamente quem era, e ele havia se tornado seu protetor silencioso. Gabriel continuava alheio a tudo, feliz com a presença de Sofia, que agora se permitia ser um pouco mais natural com ele. Naquela manhã específica, Eduardo estava no escritório quando Helena entrou apressada, com uma expressão de preocupação que ele raramente via no rosto da governanta experiente. Senhor Eduardo, tem 2 homens na porta perguntando sobre Sofia. Dizem que são investigadores particulares. O sangue de Eduardo gelou instantaneamente. Era exatamente o que mais temia desde que descobrira a verdade sobre Sofia. Que tipo de perguntas estão fazendo? Mostraram uma foto dela e perguntaram se conhecemos essa mulher. Disseram que a família está muito preocupada e oferece recompensa por informações. Eduardo se levantou rapidamente. Onde está Sofia? Levou Gabriel para a escola. Deve estar voltando a qualquer momento. Helena, vá até a porta e diga que nunca viram essa pessoa. Seja convincente. Enquanto isso, vou ligar para Sofia e avisá-la para não voltar para casa ainda. Helena assentiu e saiu correndo. Eduardo pegou o celular com mãos trêmulas e discou o número de Sofia. Ela atendeu no segundo toque. Senhor Eduardo, aconteceu alguma coisa? Sofia, não volte para casa agora. Tem investigadores aqui procurando por você. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Sofia falou novamente, sua voz estava carregada de medo. Eles me encontraram. Calma. Helena está lidando com eles. Você está segura por enquanto, mas precisa ficar longe da casa até eu resolver isso. Eduardo, eu sabia que esse dia chegaria. Talvez seja melhor eu ir embora de uma vez. Não vou deixar você fugir novamente. Vamos encontrar uma solução. Eduardo observou pela janela enquanto Helena conversava com 2 homens bem vestidos na entrada da propriedade. Eles pareciam profissionais, determinados, e definitivamente não iam desistir facilmente. Sofia,
Me escute. Vá para o centro da cidade. Entre numa loja movimentada. Fique cercada de pessoas. Vou resolver isso e te ligo quando for seguro voltar. Depois de desligar, Eduardo desceu para observar a situação de perto. Os investigadores estavam mostrando não apenas a foto de Sofia nos bailes aristocráticos, mas também uma imagem mais recente, tirada provavelmente por câmeras de segurança. Senhora, um deles disse para Helena em português com sotaque estrangeiro. Temos informações de que essa mulher pode estar trabalhando como empregada doméstica nesta região. Tem certeza de que nunca viu? Absoluta. Helena respondeu com firmeza impressionante. Se tivesse visto um rosto assim, lembraria. É uma mulher muito bonita. O segundo investigador se aproximou. A família dela está desesperada para encontrá-la. Ela desapareceu há muito tempo e eles só querem que ela volte para casa. Eduardo sabia que era mentira. Sofia havia contado sobre as ameaças, sobre o casamento forçado, sobre a tentativa de internação. Aqueles homens não estavam ali por preocupação familiar. Olha, Helena disse com o tom maternal que usava com Gabriel. Se eu visse uma moça perdida precisando de ajuda, com certeza ajudaria. Mas essa pessoa da foto nunca esteve aqui. Os investigadores trocaram olhares entre si. Claramente não estavam convencidos, mas também não tinham evidências concretas. Deixaremos nosso cartão, o primeiro disse. Se por acaso essa mulher aparecer aqui, ou se a senhora se lembrar de tê-la visto em algum lugar, há uma recompensa substancial. Depois que eles saíram, Eduardo sentiu como se tivesse segurado a respiração durante horas. Helena voltou para dentro da casa visivelmente abalada. Senhor. Eduardo, eles não pareciam pessoas boas. Havia algo ameaçador na forma como falavam. Você fez muito bem, Helena. Salvou Sofia de uma situação muito perigosa. Mas eles vão voltar, não vão? Eduardo sabia que sim. Investigadores particulares não desistiam facilmente, especialmente quando havia tanto dinheiro envolvido. Provavelmente. Vamos ter que ser muito cuidadosos. Ligou para Sofia novamente. Eles foram embora, mas não é seguro você voltar ainda. Vamos nos encontrar num lugar neutro para conversar. Combinaram de se encontrar numa cafeteria no centro da cidade. Quando Eduardo chegou, encontrou Sofia sentada num canto, usando óculos escuros e um lenço na cabeça, claramente tentando se disfarçar. Eduardo, ela disse quando ele se sentou. Chegou a hora de eu partir. Não posso colocar você e Gabriel em perigo. Sofia, não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Você não entende. Esses investigadores são apenas o começo. Se relatarem que estou aqui, logo vão mandar pessoas mais persuasivas. Mais persuasivas como? Sofia tirou os óculos escuros e Eduardo viu medo genuíno em seus olhos. Vitório não é apenas um empresário rejeitado. Ele tem conexões com pessoas perigosas. Se for preciso, ele vai usar métodos mais diretos para me fazer voltar. Que tipo de métodos? O tipo que pode colocar Gabriel em risco só por estar perto de mim. A menção ao filho fez Eduardo sentir raiva crescer no peito. Ele seria capaz de ameaçar uma criança? Homens como Vitório são capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem. E ele me quer de volta, não por amor, mas por orgulho ferido. Eduardo pegou as mãos de Sofia sobre a mesa. Escute bem, não vou deixar ninguém ameaçar minha família. E você faz parte dessa família agora. Eduardo, Gabriel te ama, Sofia. Se você partir agora, vai destruí-lo. Ele já perdeu a mãe, não pode perder você também. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas se eu ficar, posso colocar ele em perigo real. Então vamos encontrar uma forma de te proteger sem você ter que fugir novamente. Como? Eduardo respirou fundo. Estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo, mas sabia que era a única forma de manter Sofia segura e Gabriel feliz. Casa comigo. A proposta saiu de sua boca antes mesmo que ele pudesse processar completamente o que estava dizendo. Sofia o olhou como se tivesse ouvido errado. O quê? Case comigo, Sofia. Se você for minha esposa, vai ter proteção legal aqui no Brasil. Será mais difícil para eles te forçarem a voltar. Eduardo, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Não precisa ser por amor. Pode ser apenas um arranjo prático. Uma forma de te proteger e garantir que Gabriel não perca mais uma pessoa importante. Sofia ficou em silêncio por vários minutos,
processando a proposta. Você faria isso por mim? Por Gabriel? Faria. Vocês dois são as pessoas mais importantes da minha vida agora. Mas, Eduardo, se eles descobrirem que me casei, podem tentar pressionar você também. Podem ameaçar seus negócios, sua reputação. Deixe-me me preocupar com isso. A pergunta é, você toparia um casamento de conveniência para ficar segura? Sofia olhou pela janela da cafeteria, vendo a vida normal das pessoas passando na rua. Pessoas que não precisavam fugir de suas famílias, que não precisavam esconder quem eram. Gabriel, ela disse baixinho. Como Gabriel reagiria? Gabriel ficaria nas nuvens. Ele já te vê como uma segunda mãe. E depois, quando tudo isso passar, quando não houver mais perigo? Eduardo hesitou. A verdade era que não sabia exatamente o que sentia por Sofia. Gratidão, admiração, uma proteção crescente, mas seria amor? Veremos quando chegarmos lá. Sofia respirou fundo. Se eu aceitar, tem que ser claro que é apenas para proteção. Não quero que você se sinta obrigado a nada além disso. Entendido. E Gabriel nunca pode saber sobre meu passado. Para ele, sou apenas Sofia, a mulher que você escolheu para ser sua esposa. Combinado. Sofia estendeu a mão para ele. Então aceito sua proposta de casamento, Eduardo. Não por amor, mas por sobrevivência. Quando Eduardo apertou a mão dela, selando o acordo mais estranho de sua vida, soube que havia acabado de mudar o destino de todos eles. Agora Sofia seria sua esposa. Gabriel teria uma nova mãe, e ele teria que proteger a mulher que trouxe alegria de volta à sua casa. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta persistia. Seria realmente possível manter esse arranjo apenas prático? Ou os sentimentos complicariam tudo? O que Eduardo não sabia era que, enquanto selavam o acordo na cafeteria, um dos investigadores os observava de longe, tirando fotos discretas que logo estariam a caminho da Itália. O jogo havia mudado, mas estava longe de terminar. O casamento civil de Eduardo e Sofia aconteceu 3 dias depois do encontro na cafeteria. Uma cerimônia simples, apenas com Helena como testemunha e Gabriel radiante de felicidade. Para o menino, finalmente tinha uma família completa novamente. Para Eduardo e Sofia, era uma estratégia de sobrevivência disfarçada de romance. Mas a felicidade durou pouco. Na manhã seguinte ao casamento, Eduardo estava tomando café quando seu celular tocou. Era Marcos Tavares, e o tom urgente na voz do detetive fez seu sangue gelar. Eduardo, você precisa tirar Sofia da cidade agora mesmo. Acabei de receber informações alarmantes. O que aconteceu? Os investigadores que estiveram na sua casa conseguiram fotografar vocês na cafeteria. As imagens já chegaram à Itália. A família Benedetti sabe exatamente onde Sofia está. Eduardo sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. Isso significa que eles vão mandar pessoas muito mais perigosas que simples investigadores. Vitório está vindo pessoalmente para o Brasil. Vitório está vindo para cá? Chegou ontem à noite em São Paulo. Trouxe uma equipe de segurança particular. Eduardo, esse homem não vai simplesmente bater na sua porta e pedir Sofia de volta. Eduardo olhou para a cozinha, onde Sofia estava preparando o café da manhã de Gabriel, cantarolando baixinho uma música italiana. Ela não fazia ideia de que o pesadelo estava se aproximando. Marcos, que tipo de homem é esse Vitório? O tipo que considera Sofia sua propriedade. Ele gastou uma fortuna para encontrá-la, mobilizou recursos internacionais e agora que sabe onde ela está, não vai deixar que um casamento de papel o impeça de levá-la. Casamento de papel? Como ele sabe que... Eduardo, eles investigaram vocês. Sabem que Sofia trabalhou como empregada na sua casa? Sabem sobre Gabriel? Sabem que o casamento aconteceu dias depois dela ser localizada. Para eles é óbvio que foi apenas uma tentativa desesperada de proteção. Eduardo sentiu pânico crescer no peito. E Gabriel? Meu filho está em perigo? Provavelmente sim. Homens como Vitório usam qualquer meio necessário para conseguir o que querem. Se precisar pressionar você através de Gabriel, ele fará isso. Nesse momento, Sofia entrou na sala carregando uma bandeja com café. Ao ver a expressão de Eduardo, ela parou imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Eduardo desligou o telefone e olhou para ela.
Como contar que o casamento que deveria protegê-la havia se tornado inútil? Como dizer que o homem que ela tanto temia estava a caminho? Sofia, sente-se. Temos um problema sério. Ela colocou a bandeja sobre a mesa com mãos trêmulas. Eles me encontraram, não foi? Pior que isso. Vitório está no Brasil. Vem pessoalmente buscar você. Sofia ficou pálida como papel. Suas pernas falharam e ela teve que se apoiar na poltrona para não cair. Não. Isso não pode estar acontecendo. Sofia, respire. Vamos encontrar uma solução. Você não entende. Ela estava entrando em pânico. Vitório não aceita desaforos. Se ele veio até aqui, significa que está disposto a fazer qualquer coisa para me levar de volta. Qualquer coisa como o quê? Como usar Gabriel contra mim. As palavras de Sofia atingiram Eduardo como murros no estômago. A ideia de alguém ameaçar seu filho despertou uma fúria que ele não sabia que possuía. Ninguém vai tocar no Gabriel. Eduardo, você não conhece esse homem. Ele tem recursos, conexões, pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro. Se for preciso fazer algo impensável para forçá-la a voltar, ele fará isso. Então vamos sair da cidade. Vamos para longe até encontrarmos uma solução definitiva. Sofia balançou a cabeça desesperadamente. Não adianta fugir. Ele me encontrou aqui. Vai me encontrar em qualquer lugar. A única solução é eu desaparecer sozinha. Sofia, não. É a única forma de proteger vocês. Se eu partir, Vitório não terá motivo para ameaçar Gabriel. Nesse momento, Gabriel entrou na sala, mochila nas costas, pronto para ir à escola. Ao ver os rostos tensos dos adultos, ele parou. Que foi? Por que vocês estão com cara de velório? Eduardo e Sofia trocaram olhares desesperados. Como explicar para uma criança que a mulher que ele acabara de ganhar como nova mãe poderia ter que desaparecer para protegê-lo? Gabriel. Sofia se aproximou dele, se ajoelhando para ficar na altura dos seus olhos. Preciso conversar uma coisa importante com você. O que foi, Sofia? Você está chorando? Às vezes, adultos precisam tomar decisões difíceis para proteger as pessoas que amam. Gabriel franziu a testa. Que tipo de decisões? Sofia olhou para Eduardo, buscando força. Pode ser que eu precise viajar por um tempo. Viajar? Para onde? Por quanto tempo? Não sei ainda, meu amor. Só sei que pode ser necessário. Gabriel começou a entender que algo muito sério estava acontecendo. É por minha causa? Fiz alguma coisa errada? Não, meu anjo. Você é perfeito. É só que, às vezes, pessoas do passado aparecem e complicam as coisas. Que pessoas? Sofia hesitou. Como explicar para uma criança sobre famílias poderosas, casamentos forçados, ameaças internacionais, pessoas que não querem que eu seja feliz aqui com vocês? Gabriel absorveu a informação com seriedade. Essas pessoas são más? São pessoas que acham que sabem o que é melhor para mim, mesmo quando estão erradas. E se você não viajar, elas vão fazer mal para mim e para o papai? A pergunta direta e madura de Gabriel partiu o coração de Sofia. Existe essa possibilidade. Gabriel ficou pensativo por alguns momentos. Quando falou novamente, sua voz tinha uma determinação que surpreendeu os adultos. Então não deixa elas te levarem. A gente foge junto. Gabriel, eu não quero perder você igual perdi a mamãe. Se precisar fugir, a gente foge todos juntos. Eduardo sentiu lágrimas se formarem nos olhos. Seu filho, que havia perdido tanto, estava disposto a abrir mão de tudo para não perder Sofia. Gabriel, não é tão simples assim. Eduardo disse suavemente. Por que não? A gente pode ir para outro país, mudar de nome, começar uma vida nova, igual nos filmes. Sofia abraçou Gabriel com força. Meu amor, sua vida é aqui. Sua escola, seus amigos, a casa do seu papai. Não importa. Nada disso importa se você não estiver junto. Nesse momento, Helena entrou na sala correndo, com uma expressão de terror no rosto. Senhor Eduardo, tem carros chegando. Vários carros pretos. Parecem oficiais. Eduardo correu até a janela e viu uma comitiva de veículos luxury parando em frente à propriedade. Homens de terno escuro saíam dos carros, claramente seguranças profissionais. E no centro de todos eles, um homem elegante, de aproximadamente 50 anos, com presença intimidadora. Vitório,
Sofia sussurrou, reconhecendo-o mesmo à distância. Gabriel, vá para seu quarto agora, Eduardo ordenou. Não vou deixar eles levarem Sofia. Gabriel, obedeça seu pai, Sofia disse com firmeza. Vá para o quarto e não saia de lá independente do que acontecer. O menino saiu relutante, mas antes parou na porta. Sofia, promete que não vai embora sem se despedir? Sofia não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça, tentando não desabar completamente. Eduardo, ela se virou para ele quando Gabriel saiu. Obrigada por tudo, por me dar uma família, mesmo que por pouco tempo. Sofia, não fale como se fosse um adeus. É um adeus. Não posso colocar você e Gabriel em perigo por causa do meu passado. A campainha tocou. Um som simples que ecoou pela casa como sentença de morte. Vou atender, Eduardo disse. Você fica aqui. Não, vou com você. Se tenho que enfrentar meu passado, vou fazer isso de cabeça erguida. Eduardo olhou para Sofia e viu não mais a empregada tímida ou a fugitiva desesperada. Viu a condessa Sofia Benedetti, com toda a dignidade aristocrática de sua linhagem. Juntos, caminharam até a porta principal. Do outro lado estava o homem que havia mudado o destino de Sofia para sempre, acompanhado de uma pequena milícia particular. Vittorio Castellani havia chegado para buscar o que considerava seu. Quando Eduardo abriu a porta, o italiano sorriu, mas era um sorriso gelado, sem calor, que não chegava aos olhos. Eduardo Mendonça, presumo. Sou Vittorio Castellani. Vim buscar minha noiva. Sua ex-noiva. Eduardo corrigiu. Sofia é minha esposa agora. Vittorio riu, um som desagradável que ecoou pelo hall de entrada. Casamento por conveniência não vale nada, meu caro. Especialmente quando foi feito para frustrar acordos familiares legítimos. Sofia tomou sua decisão. Ela não quer voltar. Sofia tomou uma decisão errada baseada em rebeldia juvenil. Agora é hora de ela voltar para casa e cumprir suas responsabilidades. As responsabilidades dela são aqui, comigo e com meu filho. Vittorio olhou além de Eduardo e viu Sofia parada atrás dele. Seu sorriso se alargou. Sofia, minha cara, quanto tempo? Vittorio, ela respondeu com voz firme. Não deveria ter vindo. Claro que deveria. Somos noivos há mais de 1 ano. Está na hora de concluirmos o que começamos. Nunca fomos noivos de verdade. Isso foi uma imposição da minha família. Detalhes. O importante é que você agora volte comigo para a Itália, onde pertence. Eu não pertenço a lugar nenhum. Escolho onde quero estar. Vittorio deu um passo para dentro da casa, ignorando Eduardo completamente. Sofia, não vamos fazer isso da forma difícil, vamos? Você volta comigo hoje e sua nova família aqui fica em paz. A ameaça implícita nas palavras dele fez Eduardo se colocar entre Vittorio e Sofia. Está ameaçando minha família? Estou oferecendo uma solução civilizada. Sofia volta para casa, cumpre seus compromissos familiares e todos ficam felizes. E se ela se recusar? O sorriso de Vittorio desapareceu completamente. Então vamos ter que ser mais persuasivos. Nesse momento, Gabriel apareceu no topo da escada, tendo desobedecido às ordens de ficar no quarto. Vittorio olhou para o menino e seu sorriso voltou, mas agora era ainda mais sinistro. E esse deve ser Gabriel. Um menino lindo. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ele por causa da teimosia da Sofia. Foi a gota d'água. Eduardo avançou em direção a Vittorio, mas foi contido pelos seguranças. Não toque no meu filho, Eduardo gritou. Sofia se colocou entre todos eles. Chega! Vittorio, você ganhou! Vou com você! Sofia, não! Eduardo gritou. É a única forma de proteger Gabriel, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vittorio, eu vou, mas você promete que nunca mais vai incomodar essa família? Prometo, Vittorio disse satisfeito. Sempre soube que você era uma mulher sensata. Sofia se virou para Eduardo uma última vez. Cuide bem do Gabriel. Diga para ele que tudo o que vivi aqui foi real. E começou a caminhar em direção aos carros pretos, deixando para trás a única família que a havia feito feliz desde a morte do irmão. Mas Eduardo não estava disposto a desistir tão facilmente. Eduardo observou os carros pretos desaparecerem no horizonte levando Sofia, sentindo como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada. Gabriel desceu correndo as escadas, lágrimas escorrendo pelo rosto.
Papai, por que você deixou eles levarem a Sofia? Filho, ela foi para nos proteger. Mas eu não quero proteção, eu quero ela de volta. Eduardo abraçou Gabriel, sentindo a própria determinação crescer. Sofia havia se sacrificado por eles, mas ele não ia aceitar esse final. Não depois de descobrir que a amava de verdade. Gabriel, papai vai buscar Sofia de volta. Como? Não sei ainda, mas vou encontrar um jeito. Nesse momento, Helena se aproximou segurando algo nas mãos. Senhor Eduardo, Sofia me pediu para entregar isso se alguma coisa acontecesse. Era um envelope lacrado com o nome de Eduardo, escrito numa caligrafia elegante. Dentro, uma carta e algo que o deixou sem ar. As joias que ele havia visto ela usar discretamente desde o primeiro dia. Meu querido Eduardo, a carta começava. Se está lendo isso, significa que meu passado finalmente me alcançou. Estas joias pertenceram à minha avó, a única pessoa da família que sempre me apoiou. São as únicas coisas de valor que trouxe da Itália. Venda-as e use o dinheiro para dar a Gabriel a melhor educação possível. Ele merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Eduardo continuou lendo, cada palavra perfurando seu coração. Quero que saiba que estes meses com vocês foram os mais felizes da minha vida desde a morte do Matel. Gabriel me devolveu a esperança de que ainda existem coisas puras no mundo. E você? Você me mostrou o que é ser protegida e amada de verdade. Nosso casamento pode ter começado como conveniência, mas para mim se tornou real. Te amo, Eduardo. Amo vocês dois mais do que qualquer fortuna ou título aristocrático. As lágrimas embaçaram a visão de Eduardo, mas ele continuou lendo. Não tente me encontrar. Vitório é perigoso quando contrariado. Cuidem-se e sejam felizes. Digam ao Gabriel que a tia Sofia sempre estará cuidando dele lá do céu, igual ao anjo que ele perdeu. Com todo o meu amor, Sofia. Eduardo dobrou a carta com mãos trêmulas. Sofia achava que nunca mais a veria, mas ela estava errada. Ele havia encontrado o amor novamente e não ia desistir sem lutar. Helena, ligue para Marcos Tavares. Preciso dele aqui urgente. O que vai fazer, papai? Gabriel perguntou. Vou fazer o que deveria ter feito desde o início. Vou lutar pela nossa família. Marcos chegou em menos de 1 hora, encontrando Eduardo determinado como nunca havia visto. Marcos, preciso de tudo que conseguir sobre Vittorio Castellani. Onde está hospedado? Que tipo de esquema de segurança usa? Como posso chegar até Sofia? Eduardo, o homem trouxe uma equipe profissional. Não é brincadeira. Não estou brincando. Estou falando sério. Gabriel se aproximou dos 2 homens. Senhor Marcos, meu papai pode realmente trazer Sofia de volta? Marcos olhou para aquele menino corajoso e sentiu o peito apertar. Gabriel, seu pai é um homem determinado. Se alguém pode trazer Sofia de volta, é ele. Então vamos fazer um plano. Gabriel disse com seriedade que surpreendeu os adultos. Como assim vamos? Eduardo perguntou. Papai, Sofia se sacrificou para me proteger. Agora é minha vez de ajudar a salvá-la. Eduardo se ajoelhou na frente do filho. Gabriel, isso pode ser perigoso. Eu sei. Mas Sofia me ensinou que às vezes precisamos ser corajosos para proteger quem amamos. Eduardo olhou para aquele menino que havia crescido tanto em poucos meses e percebeu que Gabriel tinha razão. Sofia havia ensinado coragem para todos eles. Está bem, vamos fazer isso juntos. Marcos suspirou. Vocês 2 são loucos, mas me contem o plano. Eduardo respirou fundo. Vitório quer Sofia por orgulho, não por amor. Homens orgulhosos têm pontos fracos. Precisamos descobrir qual é o dele. Descobri algumas coisas sobre os negócios dele. Marcos disse. Vitório está passando por dificuldades financeiras. Os hotéis de luxo dele estão enfrentando problemas por causa de escândalos de corrupção. Escândalos. Envolvimento com escândalos financeiros e éticos a autoridades. A reputação da família Castellani está destruída na Europa. Eduardo sentiu uma ideia se formando. Por isso ele quer tanto se casar com Sofia. O sobrenome Benedetti limparia a reputação dele. Exato. Sem Sofia, ele pode perder tudo. Gabriel tinha estado ouvindo atentamente. Então Sofia não é só importante para ele por causa de orgulho, é por dinheiro também. Isso mesmo, Gabriel. Seu pai está certo. Eduardo se levantou.
o plano se formando completamente em sua mente. Marcos, consegue descobrir onde Vitório está hospedado? Já sei. Hotel Dom Henrique, a suíte presidencial. Perfeito. Gabriel, você confia no papai? Confio. Então vamos buscar nossa Sofia. 2 horas depois, Eduardo e Gabriel estavam no lobby do Hotel Dom Henrique. Eduardo havia se vestido com seu melhor terno, e Gabriel usava roupas sociais elegantes. Pareciam executivos importantes, não um pai desesperado e seu filho tentando resgatar a mulher que amavam. Boa tarde, Eduardo disse ao recepcionista. Somos da construtora Mendonça. Temos reunião marcada com o Sr. Vitório Castellani. O recepcionista conferiu a agenda. Não vejo nenhuma reunião marcada, senhor. Gabriel se aproximou do balcão. O senhor pode avisar que Gabriel e Eduardo querem falar com ele sobre Sofia? Ele vai entender. O funcionário ligou para a suíte, falou brevemente e desligou surpreso. Podem subir. 15º andar, suíte presidencial. Quando as portas do elevador se abriram no 15º andar, 2 seguranças os esperavam. Conduziram pai e filho através de um corredor luxuoso até uma porta dupla. A suíte era opulenta, com vista panorâmica da cidade. Vitório estava sentado numa poltrona de couro, vestindo um hobby caro, segurando uma taça de vinho. Sofia estava sentada do outro lado da sala, ainda usando o mesmo vestido simples de casa, mas com uma corrente dourada ao redor do pulso. Uma corrente que definitivamente não era joia, mas algema disfarçada. Eduardo! Que surpresa inesperada! Vitório disse com sarcasmo. E trouxe o menino. Que tocante! Vim buscar minha esposa. Eduardo disse diretamente. Sua ex-esposa. Sofia já concordou em anular o casamento brasileiro. Eduardo olhou para Sofia, que evitava seu olhar. Sofia, é verdade? Eduardo, por favor, vão embora. Ela disse com voz cansada. Não quero que vocês se machuquem por minha causa. Gabriel se soltou da mão do pai e correu até Sofia. Sofia, você está bem? Eles te machucaram? Estou bem, meu amor. Mas vocês não deveriam estar aqui. Vitório se levantou, claramente irritado. Eduardo, você tem 5 minutos para se despedir. Depois minha equipe vai escoltá-los para fora. Na verdade, Eduardo disse calmamente, quem vai embora é você. Vitório riu. Desculpe. Eduardo tirou do bolso um envelope grosso. Marcos Tavares investigou seus negócios, Vitório. Escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro, suborno. A Polícia Federal Brasileira tem muito interesse em conversar com você. A expressão de Vitório mudou instantaneamente. Você está blefando. Não estou. Mas posso esquecer tudo que descobri se você liberar Sofia agora mesmo. E se eu me recusar? Gabriel se levantou ao lado de Sofia. Aí meu papai vai contar para todo mundo que tipo de pessoa o senhor realmente é. Vitório olhou para aquele menino corajoso e depois para Eduardo. Percebeu que havia subestimado completamente a determinação deles. Você não entende, Vitório disse entre dentes. Preciso me casar com Sofia, minha reputação, meus negócios. Seus problemas não são nossos, Eduardo respondeu. Sofia fez sua escolha. Ela escolheu nossa família. Sofia olhou para Eduardo e Gabriel, vendo o amor genuíno nos olhos de ambos. Pela primeira vez desde que havia sido levada, sentiu esperança renascer. Vitório, ela disse, ficando de pé, nunca vou me casar com você. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Prefiro morrer livre do que viver prisioneira. Sofia, você não entende as consequências. Entendo perfeitamente, e aceito todas elas. Eduardo se aproximou de Sofia e segurou sua mão livre. Vitório, você tem 2 opções. Libera Sofia agora e vai embora do Brasil. Ou explica para a Polícia Federal como conseguiu entrar no país com uma equipe de segurança particular para sequestrar uma cidadã brasileira. Cidadã brasileira? Vitório franziu a testa. Sofia é minha esposa. Isso lhe dá direitos de naturalização imediata. Gabriel se juntou a eles, segurando a outra mão de Sofia. E nós somos família dela agora. Vitório olhou para os 3 unidos e percebeu que havia perdido. Sofia não era mais a jovem aristocrata assustada que ele podia intimidar. Era uma mulher que havia encontrado uma família que a amava de verdade. Maldição! Ele murmurou, tirando uma chave do bolso
e soltando a corrente do pulso de Sofia. Decisão sábia, Eduardo disse. Vitório se dirigiu aos seguranças. Preparem nossa saída. Voltamos para a Paitália hoje mesmo. Antes de sair, ele se virou para Sofia uma última vez. Você vai se arrepender desta decisão. Já me arrependi de muitas coisas na vida, Sofia respondeu. Mas amar esta família nunca será uma delas. Uma hora depois, Eduardo, Sofia e Gabriel estavam na varanda da casa, observando o pôr do sol. Sofia usava novamente as joias da avó, que Eduardo havia se recusado a aceitar como pagamento. Sofia, Gabriel disse, você nunca mais vai embora? Nunca mais, meu amor. Vocês são minha família para sempre. Mesmo que apareçam outras pessoas más, Eduardo abraçou Sofia pela cintura. Se aparecerem, vamos enfrentar juntos, como uma família de verdade. Sofia olhou para o anel de casamento em seu dedo. Eduardo, nosso casamento começou como mentira, mas se tornou a verdade mais bonita das nossas vidas. Gabriel olhou para os dois. Posso chamar Sofia de mãe agora? Sofia se ajoelhou e abraçou Gabriel. Claro que pode, meu filho, para sempre. Enquanto os três se abraçavam, Sofia pensou em Mateo e sentiu que ele estaria feliz sabendo que ela havia encontrado uma nova família para amar. Eduardo pensou na esposa que havia perdido e soube que ela aprovaria a mulher corajosa que havia trazido alegria de volta para suas vidas. E Gabriel, que havia perdido uma mãe mas ganhado outra, sorriu sabendo que às vezes os finais mais bonitos nascem dos começos mais improváveis. A condessa Sofia Benedetti havia morrido para sempre. No lugar dela, nasceu Sofia Mendonça, esposa, mãe e mulher livre para amar sua própria família. Alguns anos depois, quando contavam esta história para os filhos mais novos, Gabriel sempre terminava da mesma forma. E foi assim que aprendi que o amor verdadeiro não vem da riqueza ou dos títulos. Vem da coragem de escolher sua própria família e lutar por ela até o fim.